Então, Yama. Yama é essa disciplina. Yama é um pouco o sinônimo dessa palavra que a gente usa muito, que é Dhamma. Lembra do Dhamma lá do Tathagata? Chama e Dhamma. Chama é um domínio sobre a sua mente, um domínio sobre a mente. E Dhamma é um domínio sobre o corpo, sobre os impulsos. E aqui, ao falar que essas coisas são Yama, semelhantes a essa Dhamma, é porque ele está dizendo, né, o Patanjali está dizendo, quer dizer, os Vedas estão dizendo, né, que existe uma tendência natural no ser humano. O ser humano é muito diferente dos animais. O ser humano é muito complexo. Um animal é aquilo que ele é. Ele é um diva, um ser vivo, não tem o conhecimento da consciência, que é a sua verdade essencial, mas também não se questiona com isso. Não tem autoconsciência. Eu não tenho uma autoconsciência, eu não tenho uma consciência de que eu sou um passarinho bonito, meu canto é lindo, né? Olha como os outros cantam, horrível. Não tem comparação, não tem autoconsciência. Ele pode reconhecer outros da mesma espécie, com certeza. Ele vai reconhecer o passarinho, não sei até que ponto, vai reconhecer qualquer coisa de pena com os coisinhos como parente dele, né? Mas ele tem essa capacidade de reconhecer outros. O cachorro reconhece o outro, é um cachorro, tudo bem. Um outro desse tamanhozinho, o outro é um cachorro imenso. Ele reconhece que é da minha espécie, ponto final. Mas ele não tem aquela coisa, eu sou um beagle, eu sou mais bonito de todos. Não, ele não acha nada demais, não se dá uma denominação e se põe como superior. Não. Quem faz isso são os donos. O dono fica mais bonito, você é mais bonito, aí põe não sei o que, põe coleirinha, põe colar, né? Agora põe colar, bicho, põe não sei o que, um monte de coisa. É o dono. O cachorro não está achando nada demais, nem positivo, nem negativo. O ser humano, ele tem uma experiência de plenitude do seu ser, livre de limitação, e tem, quando olha para si mesmo, uma experiência, uma sensação de limitação, de carência, de ser pequeno. E essa experiência de carência e ser pequeno acompanha a vida da pessoa sempre, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do grupo ali, mas é comum ao ser humano. Como é comum ao ser humano essa sensação de que o mundo é grande, mas me ataca de alguma maneira, a pessoa se vê frágil, o ser humano se vê frágil. Muitas vezes faz uma pose de enfrentar o mundo inteiro, mas naquele coração que enfrenta o mundo inteiro, tem um coração frágil ali dentro. Mas é uma postura de ataque, mas quanto maior, mais frágil aquele coração ali. Então, o coração humano é frágil, por essa complexidade toda. Então existem certos impulsos que a gente vê até mesmo nas crianças, mais ou menos, tudo é mais ou menos, porque depende do apoio né, que as crianças recebem, da conscientização, depende de vários fatores, mas mais ou menos, não, ou mais ou menos, todas as crianças também têm para se defender, porque ela se vê numa necessidade de se defender, de se proteger, e secundariamente aos seus queridos também, mas nasce ali em si mesmo, ela tem o contrário de todas essas 5 características que estão aqui. É o interessante, por isso que ele está dizendo, é necessário que a pessoa seja incentivada, levada a essas características aqui, porque se deixá-los soltos, mais ou menos, sempre depende, mas vai ser normal, muito normal, rinça a agressão com a outra pessoa. É normal. A criança bate na outra, a criança pequena morde a outra faz não sei o que, ele morde, outra faz não sei o que, bate, outra faz não sei mais o que,
e chuta. Faz milhões de coisas com outra criança, seu amiguinho que está ali, e no minuto seguinte já chama para brincar. Mas de alguma maneira a criança não se aguenta, não aguenta a si mesma, a sensação que ela está tendo, porque aquela menina traz um brinquedo novo da escola, meu pai viajou e me trouxe esse brinquedo, todo mundo, uau! E aquela pessoa que, sei lá, o pai não traz nada, ou o pai não está presente, ou qualquer que seja, dá uma raiva naquela, e na primeira oportunidade ela vai dar naquela criança, ela vai. Não tem possibilidade de não fazer, ela vai, alguma coisa ela vai fazer. Porque aquela criança mostrando aquilo que dói nela, porque evidencia uma sensação que ela já tem, que ela lida com aquela sensação muito bem. Mas a outra pessoa dizendo aquilo, evidenciou uma sensação. Evidenciou a sensação, ela acha que você criou sofrimento em mim. Ela vai bater, ela vai fazer alguma, ela vai fazer, ou vai passar do lado e fazer tchau. E se ela não bater, ela vai dizer, vai xingar a outra de não sei o que, ou na primeira oportunidade ela vai rabiscar o desenho da amiga. Vai fazer, não tem dúvida, vai fazer. Por que vai fazer? Porque é natural. É natural. A sensação que a pessoa carrega é de ser pequeno, de ser insuficiente, de sofrer de alguma maneira. E quando o outro evidencia o sofrimento, e a gente não consegue nem ver isso, a pessoa só sente, é que eu me senti mal quando a outra fez isso. Aí o que vai fazer? Himsa. Ela vai fazer himsa. Então, por isso que Patanjali diz aqui, Yama, ainda que você tenha o impulso de dizer uma coisa desagradável, ainda que você tenha um impulso de himsa, de causar um dano naquela pessoa de alguma maneira, de agredir, tá? Minimamente que você possa agredir, a pessoa vai fazer isso. E lá você é capaz disso? Himsa. Himsa. Me botando a pessoa para baixo. Então, por qualquer razão que seja, então, essa himsa é natural. Número 1, é natural. Todo mundo sente, uma criança sente, vai sentir, e a razão é a complexidade de coração que a gente carrega, essa fragilidade emocional. E aí então, quando essa himsa crescer no seu coração, que você tem vontade de agredir de alguma maneira, fisicamente, verbalmente, mentalmente, aí então a himsa traga a atitude de oposto, de não ferir aquela pessoa, de saber que você está irritado com a pessoa e faça alguma coisa, que ele vai dizer depois, mas que possa equilibrar aquela emoção de alguma maneira. E para começar, sempre antes de neutralizar aquilo, para começar, escreve ali em algum lugar. Ouve isso, a criança não vai fazer isso, mas nós estamos falando de adulto. A criança foi só um exemplo, né? Então, quando eu sinto vontade de dizer alguma coisa, de fazer alguma coisa, eu escrevo no meu papelzinho a história. Quando aquela pessoa fez não sei o que, me deu uma vontade de dizer para ela isso, aquilo, eu escrevo. Porque aí a gente vai dando uma organização de quê? Das coisas que me tocam, das minhas dificuldades, dos registros de mágoa do passado. Eu não preciso vasculhar e ver, mas eu só sei que quando alguém trata desse assunto, esse assunto me pega. Porque eu não consegui realmente resolver isso. Está resolvido, mas ainda é aquela ferida que está ali, que tem que tomar muito cuidado com ela, porque qualquer coisa vai machucar de novo. Então, eu só sei que essa área é frágil. E, na verdade, todo mundo tem uma área frágil. Todo mundo tem uma área frágil. Então, himsa é normal. A himsa é um exercício. Então, yama é um exercício. É um exercício para não magoar a pessoa. Mas aí, o que eu faço? Deixa passar. E depois diz
o que você sente. Dizer, depois que você ficou calmo, não vai sair daquela maneira com milhões de pimentas malaguetas. Vai sair bem melhor. Assim, do tipo, eu não gostei, eu me senti afrontado, eu não sei o quê, em vez de você não sei o quê, não sei o quê. Né? Isso aí já é, até todo mundo conhecia, todo mundo já conhece. Né? Então, não, porque isso aí é a não violência, né? Comunicação não violenta, isso é popular, agora já é popular. Não é mais yoga, agora é popular. Então, ahimsa. Outro grande exercício é satyam. Satyam também é um grande exercício. É um grande exercício, até porque, na maior parte das vezes, a gente, enquanto criança, porque tudo, o registro é quando a gente é criança, né? O resto é só consequência. Quando a pessoa é criança, a gente ouve falar, todo mundo fala que não é para falar mentira. Todo mundo fala isso daí, todo mundo concorda que não se deve falar mentira. Verbalmente, todo mundo diz. Porém, a mesma pessoa que fala para você que tem que falar a verdade, mente no telefone, mente para os outros, mente desnecessariamente. E manda a criança mentir também. Diz que eu não estou, não. Diz que eu tive uma festa, por isso que eu não fui. Diz que eu estou com dor de barriga. Diz qualquer coisa. Então não tem que lidar com o problema. Então, o que vai acontecer? Dentro da pessoa existem, não devo mentir, mas tem casos em que tudo bem mentir. Aí a pessoa não sabe qual é o caso. E vai concluir o quê? Quando for para minha vantagem, pode. Quando for para minha vantagem, pode. Quando for para a vantagem do outro, não pode. Poxa, a pessoa vai concluir isso. Todo mundo é centrado em si mesmo. Todo mundo vai concluir a seu favor. Quem vai concluir a favor do outro? A pessoa tem que ter muita maturidade para concluir a favor do outro. Né? Ser desenvolvido, ele vai área para poder olhar com objetividade. Muito difícil. Então, fala a verdade quando? Quando for do meu interesse. Quando for do interesse do... Se for pior para mim, falar a verdade, pior. Não falar ainda, tudo bem. O problema é falar outra coisa. Então, não falar, tudo bem. Falar uma mentira, aí realmente é um problema. Só que é normal. Essa aqui é a questão. É normal. As pessoas resolvem a vida dessa maneira. Todo mundo, independente de época, de local, todo mundo resolve. Porque ela não gosta de enfrentar suas próprias dificuldades. Então, é normal. Esperar que não seja assim é que é esperar demais. Porque o normal não é falar a verdade. Normal é só falar a verdade quando realmente interessa a pessoa. Ou então quando a gente está exigindo do outro. A gente diz, como que não fala a verdade? Então, o interessante de Patanjali, o que eu mais acho interessante não é a lista dos símbolos, é dizer que isso é normal. Isso é que é maravilhoso, né? Porque quando diz que é normal, a gente passa a ser normal, né? Porque todo mundo é igual, né? Isso é do ser humano. Então isso é muito bom, não pode falar. Aí eu encontro um filho falando a mentira. A melhor coisa não é passar um sabão no filho. A melhor coisa é parar e pensar, será que eu faço igual? A melhor coisa é essa. Quem ensinou esse garoto a fazer isso? Ele viu em alguém chegado. Alguém chegado. Se não é dentro de casa, é na escola. Porque como que a pessoa faz isso? Se tem dentro de uma linhagem que todo mundo fala a verdade e enfrenta a verdade, esse é o padrão da criança. A criança aprendeu não só a falar a verdade, como enfrentar a situação quando tem que falar a verdade. Ou então aprendeu a dizer, não quero falar sobre esse assunto, que também é uma outra solução de preservar a verdade. Mas se a criança não está fazendo isso, é porque não lhe foi ensinado. Só isso. Então, Satyam
é isso. Satyam é marcar um ponto de falar a verdade. E como a gente já viu antes, falar a verdade não nos dá autoridade de falar coisas agressivas, de falar coisas desagradáveis, nem numa linguagem agressiva. Falar a verdade quer dizer, quando fala tem que falar a verdade. Mas muitas vezes é melhor ficar calado. Ficar calado, não diz. E se você quiser dizer uma grande verdade, porque eu sei que isso é verdade, primeiro questiona se é útil, realmente se é útil dizer aquilo. Porque muitas vezes é inútil. É só cuspir na outra pessoa, nada mais que isso. Você não sabe. Isso. O que a pessoa vai fazer agora com essa batata quente? E então, seja priyam, hitam, anudvega, karam. Seja útil, falado de uma forma priyam, agradável, hitam, benéfico, anudvega, karam. Falado de tal maneira que nenhuma onda de reação aconteça na mente daquela pessoa. Anudvega, karam. Vega, duega é onda. Anudvega, karam. Não cria nenhuma onda de reação. Você fala de tal maneira que a pessoa se sente abençoada por aquilo e não agredida por aquilo. Isso é uma sabedoria. Então, ahimsa, satyam. Aí, asteya. Asteya também é uma outra coisa normal nas crianças. Steya, né? Asteya é um negócio. Steya é tirar uma coisa do outro. Tirar uma ideia. Não é só tirar uma coisa. Tira uma ideia. A ideia foi minha. Não, a ideia não foi minha, mas eu não falei pra você essa ideia. Não, é minha, essa ideia é minha. É o outro coleguinha diz que vai escrever não sei o que, escrevo eu, me dá o tema dele, eu escrevo o tema dele, você que copiou. Tirar qualquer coisa. Também é uma outra coisa normal também. Porque, naturalmente, a gente me sentindo com menos, eu acho que eu posso pegar o que é do outro. Pegaram de mim, eu posso pegar do outro. E Brahmacharya. Brahmacharya é um compromisso. Brahmacharya fala sobre um compromisso com o estudo. Mas, na verdade, é um compromisso com a vida. Brahmacharya é uma época da vida em que a pessoa se dedica ao estudo. E o compromisso é estudar em qualquer cultura, uma época que a criança tem de 7 a 17, um compromisso de estudar, 10 anos que você tem que estudar, aprender as coisas, aprender, ler, escrever, números, um pouco de história. Em história a gente aprende para a gente não ficar repetindo aquelas mesmas coisas que toda a humanidade já sabe. A gente não vai repetir as mesmas coisas. Então, entender um pouco do mundo, para não ficar focado na nossa geografia, para não ficar focado em nós mesmos, saber que o mundo é vasto, as culturas são vastas. É o básico de tudo, de forma que a gente possa entender sobre coisas e a diferença, a vastidão do universo. E tantos outros assuntos na matemática do mundo e de tantas outras coisas. Na verdade, os pensamentos também, basicamente, na filosofia, sociologia, muito importante, talvez até mais que a física, que é mais útil na própria vida, né? Mas enfim, todos esses temas aí, um compromisso consigo mesmo, para poder entender, para aproveitar essa época, para realmente se dedicar. Então, e depois uma coisa, um técnico, uma capacitação para que a gente possa depois contribuir para a sociedade. Então, o Brahmacharya é isso, esses anos de estudo, de compromisso, de estudo na nossa vida. E, ao mesmo tempo, o Brahmacharya também, que isso aí pelo menos na Índia, né? Aqui não é a mesma coisa. Mas são anos de estudo em que, como a criança era como que fosse estudar no colégio interno, que na verdade era mais comum, é um ano em que a pessoa aprende a viver uma vida mais simples também. Uma vida mais simples. Depois você vai viver com mais conforto, você aprende a viver uma vida mais simples. Essa vida mais simples também é muito importante, porque a gente consegue ver que dá para ser feliz um pouco. Dá para ser feliz um pouco. Então, isso também fica registrado ali, essa violência. E aí, a parigraha.
a parigraha também. É muito comum parigraha, a gente se apegar a coisas, juntar, acumular. Tem até programa de televisão, né? Acumuladores, como é que é o nome? Compulsivos, acumuladores compulsivos, né? Então isso virou até uma série, um programa que se fala sobre isso. Quer dizer, acumular é uma coisa normal, comum, as pessoas acumulam mais ainda nessa nossa sociedade, onde as coisas são compradas de uma forma muito mais fácil, né? Mais e mais. Agora a gente nem sai de casa, sai comprando, as coisas vêm para dentro da nossa casa, né? Então é muito comum esse parigraha, a gente acumular coisas, juntar coisa que nem precisa direito, mas no dia que eu precisar. Então a parigraha é olhar e ver o quanto de fato eu preciso, quanto aquilo é significativo. Eu preciso, eu não preciso. Isso também é bem indiano, né? Você dá um bibelô para o indiano, e o indiano diz assim: isso aqui serve para quê? Não, é só para decoração. Para quê então? Né? Decoração para quê? Então não serve para nada. Então não serve para nada. Você está me dando uma coisa que não serve para nada. Você fica em estado de choque, né? Estou dando um presente, eu estou dizendo que não serve para nada. Mas se você pensar bem, não serve para nada mesmo. Para quê? Para ficar lá no estante parado, juntando pó, e você tem que ficar lavando, limpando, espanando. Não serve para nada. Então, acumulando. Então, a parigraha é essa capacidade da gente ver que a gente pode viver com o mínimo e ter essa vida mais simples, sem ficar acumulando, que também é normal acumular. Né? Acumular, a pessoa fica com medo e acumula até peso também, né? Acumula peso, a pessoa vai engordando, com medo, ela vai, medo de passar fome, medo de não sei o que, a pessoa desanda a comer e vai acumulando, não quer largar, não quer diminuir 1 quilo, o medo. Né? Então, devido ao medo da carência, ao medo da falta, você vai se grudando em coisas, a gordura e os objetos, e as amizades, e mais não sei mais quem, e tudo isso você vai acumulando de tantas maneiras. Desnecessariamente é possível você viver sem isso. E então, esses 5, né? Essas 5 características que são naturais, entre todas essas, Ahimsa e Satyam são consideradas Paramadharma. Não, existe até uma discussão entre os próprios rishis sobre o que é mais importante. Qual é o maior dharma? Qual é a característica mais importante na vida de uma pessoa? Se tiver que escolher uma, qual uma? Aí a gente não consegue escolher. Nem os rishis conseguem, a gente também não vai escolher. Aí eles se reúnem e discutem. A coisa mais importante é a Ahimsa. Aí o outro grupo de rishi diz, mas a coisa mais importante é Satyam. E aí ficam. Satyam é Ahimsa, Satyam é Ahimsa. Os dois são importantes, são muito importantes. E são grandes compromissos de uma vida. E o Dharma, na verdade, é um compromisso com a gente mesmo. Esses valores todos é um compromisso com a gente mesmo. Também não tem a ver com o outro vai receber. Se você tiver esse compromisso com esses valores, todo mundo vai usufruir também. Mas a maior pessoa beneficiada é você mesmo. Porque isso tudo faz com que a mente fique mais claro, tudo mais transparente para você mesmo, para o outro, para você mesmo. Porque claro. Então, Yamaha. Então, só isso já constitui uma vida toda, né? Uma disciplina, uma vida